Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais uma resenha com o Barbeiro Crente. Mas antes disso, eu quero saber de você. Você já é um inscrito do nosso canal? Se você ainda não é inscrito, aciona aqui, ó, inscrever-se. Clica no sininho, você vai receber a notificação dos nossos vídeos semanalmente, uma palavra de Deus para falar com você, para tocar você de um jeitinho bem simples, bem do jeito brasileiro, Ney Padilha de ser, ok? Vamos lá então. E hoje a resenha é sobre a queda do ser humano, é sobre presença de Deus, é um assunto aí bem concernente, né? Quero saber de você se você já ouviu falar sobre a presença de Deus. Quem não ouviu falar, né? Todo mundo é muito falado aí, né? A presença de Deus, a presença do Senhor é muito importante. Mas onde foi começado a usar esse termo? Qual é a importância da presença de Deus? Por que o homem pode chegar na presença? Será que o homem pode chegar na presença de Deus assim? Nós vamos estudar isso hoje lá no livro de Gênesis. Vamos começar pelo começo? Então é isso, né? Tem que começar pelo começo. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Quem não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ele também é o primeiro livro de um grupo de livros chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele foi escrito por um homem chamado Moisés. Quem nunca ouviu falar sobre Moisés, né? Depois então ali dos 10 mandamentos da novela, né? Então todo mundo já ouviu falar sobre Moisés. Moisés foi o escritor do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco, ok? Isso só para fins ali de enriquecer as informações sobre Moisés e esse grupo de livros aí da Bíblia. Então vamos lá? Quem é que já abriu sua Bíblia? Já abriu a Bíblia lá? Se não abriu, eu acho que está por algum lugar aqui esse versículo, ok? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. Aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente, então, alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Até aqui. Veja bem, que triste. O homem ouviu os passos do Senhor. E ali diz assim, ó, procuraram esconder-se da presença do Senhor. Hoje fala tanto, né, fala-se sobre entrar na presença do Senhor. Senhor, eu quero estar na tua presença, né? Até a gente ora sobre isso, mas a gente vê que lá no início, houve um início onde o homem escondeu-se da presença do Senhor, onde o homem fugiu da presença do Senhor, e lá na frente ainda diz assim, ó, tive receio. Algumas traduções vão dizer assim, ó, eu vi que estava nu e temi, tive medo. Então a palavra medo, em algumas traduções já a palavra medo aparece pela primeira vez na vida do ser humano. Então, primeira vez que o homem sentiu medo, já é aqui, como o Gênesis é o começo de todas as coisas, a primeira vez que a palavra medo aparece na vida do ser humano foi aqui. Então eu te pergunto, você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de morrer? Você tem medo de passar fome? Você tem medo de andar de avião? Você tem medo de perder a pessoa amada? O que você tem medo? Você tem medo de dormir no escuro? Quem tem medo de escuro?
né? Pensa aí nos seus medos e provavelmente nós vamos ainda fazer um vídeo sobre medo, né? Biblicamente explicando ali o medo, quero falar com você sobre medo. Mas pensa aí, né? Coloca aqui embaixo se você quer um vídeo sobre medo aí, né? Escreve a palavra medo aqui embaixo nas legendas, ok? Mas então veja bem, né? Que curiosidade. Primeira vez que o homem sentiu medo, eu vi que eu estava nu e temia, ou seja, quem é que já sonhou aí que estava nu e estava se escondendo ali? Que coisa desagradável, né? Então, muita coisa ainda está em nós. Por quê? Porque o primeiro homem sentiu medo, o primeiro homem se escondeu da presença de Deus, o primeiro homem teve que se explicar por que eles comeram. Então diz aqui, ó, que uma vez que eles comeram daquele fruto que a serpente ofereceu para Eva, né, ela pôde se abrir os olhos deles, mas que abrir de olhos foi esse? Isso não era bom? Que eles foram conhecer, né, ter conhecimento do bem e o mal. Não é bom ter conhecimento, né? E aqui também fala, né, que quando ela viu que era desejável para que desse fruto se obtivesse sagacidade. Né? Se nós formos procurar no dicionário, a palavra sagacidade fala sobre ter muito entendimento em relação a algo, em ser destro, em ser expert em algo. É sagacidade, o desejo de conhecer, ali, de saber sobre algo e não desistir de ir atrás e obter conhecimento. Sagacidade. Né? Então dizia que esse fruto, né, era bom e desejável para se obter isso, conhecimento. Né? Então, uma vez que o homem e a mulher abriram-se os olhos deles sobre esse conhecimento do bem e do mal, eles conseguiram ter então o que a gente diz assim, ó, a maldade. Às vezes a gente está inocente para algumas coisas, às vezes a gente está... Já ouviu falar que os olhos não vê, o coração não sente? É mais ou menos isso, não tem esse cunho de malandragem, mas era mais ou menos isso. Né? Existem coisas, amados, que a gente não precisa saber. Existem coisas que a gente não precisa se inteirar. Certas vezes os discípulos perguntaram para Jesus a respeito de muitas coisas do fim. E ele diz, não vos compete saber sobre essas coisas agora. Ou seja, às vezes a gente quer se adiantar, e aí eu entro num terreno. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se adiantar sobre muitas coisas. Por que Adão sentiu medo? E o que é medo, se não pânico? Se não querer se defender de algo, querer se antecipar a algo que você nem sabe se aconteceu ou se vai acontecer. Por quê? Porque Deus havia falado uma coisa para eles, eles fizeram o contrário daquela coisa e eles vieram a ter um entendimento, abriu-se os olhos deles em relação a alguma coisa que eles até entenderam que ele estava até nu, ou seja, como que agora eu vou chegar na presença do Deus dos deuses, do poderoso dos poderosos, porque ele ainda disse que nós iríamos morrer e eu estou até nu. Ou seja, já, né, trazendo para o dia a dia de hoje, tipo, eu não tenho nem roupa para isso, né? Não tenho nem roupa para estar na presença desse Deus. O que nós vamos fazer agora? Ai, que vergonha, ai, que medo. Quantas vezes você pensa nisso? E quando fala para você, vamos entrar na presença de Deus, você nunca pensou assim, ó, eu não sou nem digno de falar com Deus. Quantos já dobraram o joelho e pensaram assim, ó, eu nem sou digno de falar com Deus? Sabe, quantos já foram orar e pensaram assim, oh, eu estou tão pecador, quem sou eu para falar com Deus? Você é filho. Quem sou eu para falar com Deus? Eu sou sujo, eu sou podre, eu não sou digno. Isso é a acusação que tem na sua mente. Isso é o que a serpente queria que você pensasse desde o início, que você, que Eva, que Adão, que o ser humano pensasse desde o início, que você não é digno de chegar na presença daquele que te fez para estar na presença dele. Que todos os dias tem andado no jardim. Você tem ouvido os passos do Senhor no jardim? Se você olhar uns vídeos atrás ali, você vai ver sobre Jesus falando que eis estou à porta e bato. Você tem ouvido o bater na porta do Senhor Jesus? Você tem ouvido os passos do seu Criador no jardim? Ele é o seu Criador e Ele criou você para um propósito. Você sabe qual é esse propósito? Não, mas eu não sou digno nem de descobrir. Você é sim. Ele ama você. Ele não enxerga a sua nudez, ele não enxerga o seu pecado, ele não enxerga a sua vergonha, ele não enxerga essas coisas. O Senhor não está interessado em matar você. Quando ele disse, certamente morrerás, talvez Adão estivesse pensando assim, ó, bom, ele falou que eu ia morrer, agora que eu comi e não morri, talvez quando ele chegar ele vai me matar. Talvez era sobre isso que ele estava falando, e talvez a serpente não aliviou nem um pouco ali, em deixar isso mais ou menos claro.
Por quê? Porque era de interesse dela e ainda é até hoje. De lá para cá essa serpente cresceu e depois lá em Apocalipse ela vai ser chamada de dragão, de tão grande que ela ficou. E ela ficou se alimentando de alguma coisa. Talvez sejam das almas que se perderam. Deus ali depois, se você continuar lendo Gênesis, Deus diz que ela ia se alimentar de pó. Só que Deus também fez o homem do pó. Talvez ela tenha se alimentado tanto do pó dos homens que ela pôde devorar, que ela teve a oportunidade de devorar, que hoje ela se tornou um dragão. Lá em Apocalipse ela é um dragão. Ela não é mais uma serpente, mas eu venho aqui alertar você, abra seus olhos, se dispa dessas vestes, se fica peladão na presença do Senhor, entra na presença dEle, chora, levanta seus braços, mostra sua nudez, mostra sua vergonha, como diz o gaúcho, se acadela para o Senhor. Não deixa isso te impedir, não deixa essa mentira te impedir de chegar na presença do Senhor chorando, vai para a presença dEle, não se esconde. Porque aí essa serpente, esse dragão que já cresceu, ele não vai conseguir devorar você, ele não vai conseguir crescer na sua vida. Você vai ter a libertação lá, aquele episódio que aconteceu no Éden não vai acontecer na sua vida e você vai conseguir corrigir esse curso aqui, porque foi aqui que deu ruim, aqui que a coisa degringolou e saiu dos trilhos. Mas eu te digo, houve o primeiro Adão, mas houve um segundo Adão que nunca pecou. Houve o segundo Adão que não teve problema nenhum em lidar com o conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ele nunca olhou para a maldade, ele sempre olhou para o Pai. Ele sempre olhou para aquele que estava ali caminhando no jardim, e ele esteve muitas vezes no jardim do Getsemane, conversando com o Senhor. Veja bem, sempre é em um jardim. Sempre é um jardim. Vá para o seu jardim. Construa um jardim com o Senhor. Entre na presença dEle, não se esconda. Ore, peça perdão. Confesse para Ele seus pecados, entregue a sua vida a Ele hoje, entregue a sua vida a Ele agora, deixa o Senhor abrir os seus olhos dessa cegueira de pecado. Muita coisa vai mudar, muita coisa pode mudar. Esse assunto aqui, nós podíamos ir muito mais, mas eu preciso encerrar, porque essa é a resenha dessa semana. Mas meu amado, minha amada, esse é um assunto profundo, esse é um assunto sério, e agora você já sabe. De onde veio o medo? De onde veio a vergonha? De onde veio o querer se esconder da presença do Senhor? Agora você já sabe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui para libertar você. Nós batemos a resenha para você ser livre em Cristo. Em nome de Jesus. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada, cheia da presença de Deus. Até a próxima semana.